Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui novamente hoje, quarta-feira, nossa noite de Evangelho, noite em que estamos fazendo reflexões a respeito da obra Pão Nosso de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Então, para nós é sempre aquela alegria quando estamos juntos e os amigos já estão chegando. Tânia, a primeira a chegar, Laura, Ana Clara já estão juntos de nós participando deste momento e a gente fica muito feliz por isso, por podermos juntos aprender alguma coisa, refletir alguma coisa e fazer escolhas mais felizes para o nosso caminhar terreno. Regiane, boa noite. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, Marcos também, boa noite. Vamos já fazer a nossa prece, agradecendo a Deus por essa possibilidade que estamos tendo aqui. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz esteja em nós, iluminando as nossas consciências, apacentando os nossos corações, para que de alguma sorte, Pai, possamos estender essa luz e essa paz por onde passamos. Sejamos multiplicadores do bem. Que Jesus, o Mestre amado, seja sempre o nosso modelo e guia e permita junto de nós os amigos espirituais que nos amparam, que nos intuem, que nos inspiram, que nos auxiliam a fazermos escolhas mais felizes para o nosso caminhar. Que a paz permaneça conosco agora e sempre. Então, que Deus nos abençoe e vamos começando as nossas reflexões de hoje. Márcia, boa noite. Dilza, boa noite. Hoje, como dissemos, é noite de reflexões da obra Pão Nosso, e a nossa lição de hoje é a lição de número 65. Essa lição tem como título Tenhamos Paz. E eu acredito que é o que todo mundo anseia, né? A paz. É bem a música, a paz do mundo começa em mim. Né? Então nós precisamos desenvolver um estado de paz interior para que o mundo se reflita essa paz e nós possamos estar sempre muito bem amparados, iluminados e protegidos na nossa caminhada. Vamos lá, Cláudia, Ivete, vamos ver quem mais, Terezinha, Célia. Boa noite, Deus nos abençoe, nos ajude a fazermos então boas reflexões na noite de hoje. Rosângela, muito boa noite. Jane, vamos ver esta mensagem de Emmanuel, que tem como título Tenhamos Paz, a lição de número 65. Essa lição tem como base de estudo e reflexão o versículo 13 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Como gostamos de fazer, vamos nos reportar um pouquinho à questão da carta. Este versículo 13, Emmanuel pegou apenas o final do versículo quando diz: tende paz entre vós. Era um aconselhamento de Paulo. Esta carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, ela compõe o 13º livro do Novo Testamento. E é a primeira carta de Paulo aos cristãos. É a primeira referência dele, o primeiro movimento de orientação aos cristãos. No caso, eram então os cristãos da Tessalônia. A Tessalônia era uma região que pertencia à Macedônia, no Império Romano. E para esta carta chegar aos Tessalonicenses, para que ela pudesse ser levada até eles, e escrita e trabalhada, Paulo contou com o apoio de 2 discípulos seus, que eram Silas e Timóteo. Esses dois foram assim um intermediário, foram os médiuns de Paulo, para que o seu pensamento pudesse chegar então até a Tessalônia. Nesta carta, Paulo, de um modo geral, está falando do comportamento humano e falando da situação de vida dos seres humanos, que são 2 situações muito distintas na humanidade: aqueles que estão nas trevas e aqueles que estão na luz. Observava desde e nós vamos para mais um grupinho de pessoas aqui com o nosso
boa noite. Deixa eu ver quem eu não falei, né? Raquel, Vladimir, Terezinha, Cida Hoffman, Silvinha, Beth, Brígida, boa noite a todos. Nessa questão de trevas e luz, é uma referência àqueles que tinham o conhecimento da mensagem do Cristo e aqueles que não tinham o conhecimento. Aqueles que viviam fora da proposta de amor que Jesus trouxe e aqueles que viviam dentro da proposta de amor. Então, ele divide em trevas e luz como a ignorância dos conhecimentos e da prática da mensagem cristã, e a luz seria o conhecimento e a vivência da prática da mensagem cristã. Era isso que ele via dois grupos de pessoas com interesses muito distintos uns dos outros. E é claro que nós observamos isso até hoje. Nós olhamos para a humanidade e vemos claramente aqueles que chamaríamos então os que estão nas trevas, que sejam as trevas da ignorância, do conhecimento, da prática do bem, da mensagem de amor, trevas. E a luz daqueles que estão no conhecimento, na busca da melhoria, na busca da paz, na busca do trabalho que envolve a mensagem de amor que Jesus trouxe. A história continua. Então ele escreve. E nós pensamos antes desse versículo 13 do capítulo 5, nós pensamos algumas referências que ele faz. Então nós vemos Paulo dizendo assim: o dia do Senhor virá. E ele está falando isso no versículo 2, continuando no versículo 3. A destruição viria sobre eles, e de modo nenhum escaparão. Parece que Paulo está fazendo uma ameaça. Parece que o dia do Senhor será um dia de uma justiça tal que haja condenação e perseguição de muitas criaturas. Se nós olharmos bem, o dia do Senhor virá, e virá mesmo. Ele ainda não veio, porque o dia do Senhor é o dia que a terra estiver em paz, que as pessoas estiverem bem entre si, que o bem prevaleça sobre o mal. Não é que não exista mais a questão do mal, da dificuldade, mas que o bem prevaleça. Vamos lá, boa noite Cláudia, boa noite Dirceu. Eu vou dizendo boa noite Mara, aos amigos que estão chegando aqui conosco, Marina, boa noite Rosa, que sejam todos muito bem-vindos. Então, quando se fala o dia do Senhor virá, Paulo afirmando isso, é o dia em que a mensagem do Senhor, a mensagem do Cristo, que é a lei de Deus que ele trouxe para nós, esteja perfeitamente funcionando na humanidade. Esse será o dia do Senhor. A destruição virá sobre eles, aqueles que estão nas trevas. Mas é condenação, é destruição, essas pessoas vão destruição desse estado de vida vai existir. Virá sobre eles, porque não será mais vigente. Tivemos aí uma interrupção grandinha, né, gente? Nós tentamos aqui dar uma arrumadinha para... É aquilo que a gente diz, é muita gente entrando, muitas coisas acontecendo e todas acontecendo por esses meios de comunicação e ficam sobrecarregados, e com isso nós temos essas dificuldades da tecnologia atual que estamos usando. Mas continuando então nossas reflexões, boa noite Silvio, boa noite Regina Célia, que nós estamos vendo chegando aqui também. Continuando as nossas reflexões, dizia então Paulo nessa carta, veja que é a primeira carta, então ele está afirmando que tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que era proposta de Jesus, um dia se fará verdade na face da terra. E haverá destruição das trevas, dos maus, destruição porque eles não terão mais lugar. Aqueles que pretenderem mudar ficam, os que não quiserem mudar e quiserem continuar com as mesmas escolhas, o mesmo comportamento, serão remanejados para algum lugar. O Gil dizendo assim, mais alguns bilhões de anos para vir? Não, Gil, está mais perto do que a gente imagina, está dentro do nosso terceiro milênio. Porque Chico ainda disse que seria dentro desse terceiro milênio, que nós teríamos 1000 anos
para que isto esteja arranjado. Se for no ano de 2999, ainda estará dentro do terceiro milênio. Então não serão bilhões de anos, não. Nós já estamos em 2020. Olha que nós temos pela frente aí até o 999. Dá para desencarnar e reencarnar algumas vezes, mas na certeza de que as coisas progridem para esse melhor. Tudo se resolverá dentro desse prazo de 1000 anos que nós temos e que estamos vivendo já. 20 deles já se foram praticamente. Percebam que desses 20 que pertencem a esse terceiro milênio, este ano para nós está sendo um ano totalmente diferente de tudo que já aconteceu. Para nós, para a nossa geração, para nós que estamos aqui. Muito diferente, mudando o nosso comportamento, obrigando a escolhas diferentes, a estilos de vida diferentes, obrigando as criaturas a pensarem de uma forma diferente, a agirem de uma forma diferente. Então, essas mudanças, elas serão cada vez mais visíveis aos nossos olhos, mais abruptas, mais visíveis, até que a calmaria se faça. A turbulência, nós estamos neste momento, o momento de transição é este inicial, é este momento de turbulência no mundo, turbulência do próprio planeta, turbulência nas criaturas, na forma de pensar e agir, na conduta moral das pessoas. Conflitos e mais conflitos, nós estamos vivendo isso. Nenhum de nós pensou que passaria praticamente um ano trancado dentro de casa. Quem de nós pensou que estaria obrigado a arrumar outras formas de viver, e de viver bem, e de viver com alegria, sem se desesperar, sabendo que as dificuldades estão aí para todos? Não é uma questão local, mas é uma questão mundial. Mundial, é a mudança mundial. Gente, percebam que nós estamos nesse terceiro milênio, para que tudo se rearranje, fique bem, é como uma faxina na casa para depois tudo estar bem. Nós estamos vivendo esse momento de faxina física, mental e espiritual, para que tudo fique bem na terra. Então Paulo garantiu, esse dia virá e haverá destruição sobre esses que querem permanecer nas trevas, e de modo nenhum escaparão. Olha a afirmativa dele, mas não é uma condenação. Isso é lei de causa e efeito e lei de progresso. Porque se progride, eles e não quiserem se encaixar, é como uma escola, todo mundo vai para um ano mais adiantado, vai para um novo curso. Os que não quiserem se encaixar não vão escapar da opção, porque a escola só vai oferecer essa opção. Então, se não aceitam a opção, serão remanejados para outras escolas. Por isso, Paulo afirmava, então não é uma destruição física, não é castigo de Deus, faz parte principalmente de duas leis, lei de causa e efeito e lei de progresso em primeira instância, funcionando para todo mundo. E aqui nós vemos as afirmativas de Paulo. Vocês são filhos da luz, dizia ele no versículo 5º, afirmando àqueles que estavam abraçando os ensinos de Jesus, a prática do amor na forma da caridade, da convivência mais pacífica, diz, e vocês são filhos da luz. Não somos da noite e nem das trevas. Para a época, e num sentido figurado, tudo que se refere à noite na Bíblia é um período de mudança onde envolve o medo, a escuridão, a treva, a insegurança. Então, esta referência, nós não somos disso, e nem das trevas dessa ignorância ou do mal viver. Não somos, somos da luz. Optamos pela mudança, aceitamos a condição e optamos pela mudança. No versículo 8 ele diz, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do coração.
e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Esta frase de Paulo, quando ele usa esses símbolos, couraça da fé e do amor, capacete, couraça e capacete, eram vestimentas próprias para guerras, embates, lutas. Então, ele já está dizendo que quando essas situações se fizessem presentes na face da terra, aqueles que optaram pela luz teriam que se armar para a guerra contra o mal, contra a treva, contra a ignorância, contra os maus. Aquele que faz opção pela luz, pelos ensinos de Jesus, tem que estar preparado para uma luta. Não é fácil implantar a mudança, implantar o bem, não será fácil. Mas quais serão as armas de guerra que aquele cristão, que aquele que opta pela luz vai ter que usar? A couraça da fé, dizendo que a fé nos blinda, faz blindagem contra estilhaços do mal, investidas do mal. A fé, ela edifica em torno de nós uma parede de vibrações positivas que não permitirão que as vibrações negativas penetrem. E a fé é fidelidade. Então a fidelidade ao ensino do amor, a fidelidade à proposta do bem é que nos blinda do mal. Então não importa, não estamos falando aqui de religiões, estamos falando de atitudes de fidelidade a um ensino de proposta do amor na face da terra. Continuando, ele fala então, a couraça da fé, aquilo que vai nos proteger das investidas das energias negativas. Sabe o que vulgarmente chama-se corpo fechado? É o corpo fechado para as vibrações negativas. É a fé quem faz isso. É a fidelidade à proposta do bem que faz isso. Fecha o corpo contra os ataques dos inferiores, porque eles não têm acesso. Lembram-se? Nós precisamos sempre deixar uma brecha para ter acesso. Não tendo acesso, é aquilo. Estamos protegidos na fé. Então, nos diz Paulo nesta carta, vamos vestir a couraça da fé e do amor. Não basta a fidelidade ao ensino através de um conhecimento ou de uma prática, de uma caridade até assistencialista que costumamos fazer. É preciso dar qualidade a isso que fazemos. E a qualidade se chama amor. É dar de nós naquilo que estamos produzindo. Isso se chama, então, amor. E isso é que é a nossa couraça, a nossa proteção. E mais, o capacete da esperança da salvação. O capacete era aquela vestimenta, né, que protegia a cabeça de qualquer pancada, de qualquer arma mais pesada. E é verdade, a nossa cabeça sofre pancadas mesmo, energéticas, de vibrações mais pesadas, de imagens, sons, tudo isso que nos chega, que perturba o nosso pensar, a nossa cabeça. No entanto, nós podemos vestir esse capacete da esperança. Primeiro, da esperança da salvação, da melhoria. Porque se não colocarmos esse capacete da esperança, de paz, de alegria, do mundo melhor, nós vamos desistir. Na primeira pancada a gente cai. Na primeira investida do negativo, no primeiro quadro que se apresente diante dos nossos olhos, nós vamos cair. Então são armas que Paulo nos chama a ter atenção, que o cristão precisaria usar. Boa noite, Claudete, boa noite, Júlio, boa noite, Débora, boa noite, Ivone, sejam todos bem-vindos. Então vimos estas falas e agora o versículo 11. Percebam, o Emmanuel está comentando o versículo 13. Nós entendemos que era preciso ver esse raciocínio todo de Paulo para analisarmos melhor esse versículo 13, entender a proposta que Emmanuel está trazendo.
Então, no versículo 11, diz ele: exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Primeiro, é preciso reconhecer o outro como irmão, como companheiro de jornada, é preciso levantar o outro e é preciso edificar, construir um ao outro. Edifiquem-se uns aos outros. Há uma construção a ser feita no nosso psiquismo. Então, tudo que nós pudermos colaborar, e a gente usando esses meios atuais que nós temos de comunicação, cada palavra boa, cada incentivo, cada vibração, cada prece por alguém que nós fazemos, nós estamos ajudando a edificar um edifício sólido naquela criatura, de esperança, de força, de paz, de luta, de claridade. Edifiquem-se uns aos outros, todos precisamos, nós precisamos uns dos outros, nenhum de nós é autossuficiente. Todos precisamos de ajuda, todos precisamos de amparo, é a corrente do bem. A gente estende a mão para quem está mais abaixo de nós e levanta a mão para pegar quem está acima de nós. E assim nós conseguimos o equilíbrio para seguir a nossa vida adiante. Boa noite, Edna, boa noite, Cidinha. Sejam todos bem-vindos nessa noite de reflexões. No versículo 12, ele continua: tenham consideração com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que o liderem no Senhor e os aconselhem. É interessante essa fala de Paulo, porque no meio de trabalho, seja na casa espírita, seja lá na igreja católica, seja no templo evangélico, não interessa no terreiro da Umbanda, não interessa, onde tem grupos de pessoas realizando alguma tarefa, nós estamos falando nesse território do sagrado de cada um. Nem sempre os que estão mais adiantados ou mais esclarecidos têm paciência com aqueles que estão chegando. E que eles estão se esforçando para mudar, para entender, para fazer um trabalho direito, mas os outros nem sempre têm consideração. O trabalho dele não é o melhor, não é o mais perfeito, mas é o máximo que ele conseguiu fazer. E ele está se esforçando por fazer. Então, ele faz um convite: tenham consideração, considere o esforço desta pessoa que está no trabalho entre vós. Todos merecem a oportunidade do trabalho. Todos merecem o amparo para aprender a trabalhar pelo bem e fazer o melhor. Todos, cada um de nós precisou de ajuda na vida para poder, e tolerância pelas nossas imprevidências, criancices, ignorâncias. Quantos nós precisamos e ainda precisamos. Imagine o mundo espiritual como tolera isso em nós. Tolera, mas considere em nós o esforço que estamos fazendo para uma causa boa. E diz mais, que os liderem no Senhor. Isso é muito importante, porque às vezes aquele que está líder dentro desse contexto, ele quer exercer a liderança de acordo com o seu ponto de vista. E a recomendação de Paulo é que os liderem no Senhor, é no ponto de vista do Cristo. Não é no nosso ponto de vista, mas que a liderança seja feita com base nos pontos de vista que Jesus trouxe para uma vida melhor para todos nós. Então, o conselho é esse, que os liderem nas atividades do Senhor, naquilo que o Senhor exige de nós, e os aconselhem. Não é uma questão de impor, não é uma questão de decidir e dizer que só desse jeito ou daquele jeito. Não é isto. É simplesmente aconselhar, dizer, olha, talvez fosse melhor
se fosse por esse caminho. Você já experimentou? Não é obrigar, e às vezes nós temos atitudes tão autoritárias, querendo, diminuindo o outro, menosprezando o trabalho feito e ainda querendo impor a nossa forma de fazer ao outro. É muito complicado. É muito complicado isso na vida. Porque nós somos assim, impetuosos. Nós ainda não conseguimos nos frear diante das situações. Não conseguimos. Então é uma luta de cada um, na melhoria de si mesmo, para poder agir mais cristãmente com o outro. É preciso nos cristianizar primeiro para agir mais cristãmente com o outro. É um trabalho que Jesus convida a fazermos. O Jesus diz, o esforço é um tipo de atitude, claro que sim. E todos que estão começando estão nesse esforço gigantesco, até que isso tudo passe a ser rotina na vida e domínio. Vai tempo sim para todos nós. Então, todos esses versículos era para a gente perceber os aconselhamentos de Paulo para aqueles primeiros cristãos nesta primeira carta, quando ele analisa a humanidade de um modo geral. E aí vem o versículo 13, que Emmanuel usou para as nossas reflexões. Vivam em paz uns com os outros. Se fizermos isto, aconselhar, apoiar, então dar o suporte, ajudar a edificação do outro e assim o outro nos ajuda, escolhermos a luz, todo esse procedimento que ele falou, se fizermos isto, claro que será válido, será o ponto principal para essa expressão, vivam em paz uns com os outros. Porque quando nós conseguimos, então, orientar, conseguimos aconselhar, conseguimos mostrar um caminho, ou ajudar de alguma forma este ou aquele, nós estamos estabelecendo um ambiente de paz entre aquelas criaturas, independente das diferenças que estejamos apresentando. E às vezes é tão triste quando a gente observa que por conta de algumas diferenças no modo de pensar ou agir, mesmo dentro dos preceitos estabelecidos pelo Cristo, e cada um está tendo a sua ótica, as pessoas excluem umas às outras, deixam de partilhar umas com as outras, não ouvem, não querem saber. Isso é muito triste porque é atraso. Isso atrasa a obra. Nós temos que nos ajudar mutuamente para que a obra ande rápido. Senão, vai ter atraso na obra e nós vamos responder por isso. Infelizmente ou felizmente, vamos ter então que retificar esse nosso modo de ser que estamos desenvolvendo. Vamos lá, boa noite Eliane, boa noite, quem foi que eu não vi, às vezes me escapa aqui, né, claro, não dá para ver todo mundo, Cacá, Elizabeth, então não dá para eu perceber todo mundo aqui, mas agradecemos muito a companhia de todos. Algumas bíblias trazem esse versículo 13 assim, vivam em paz uns com os outros, era a recomendação dele, ou tende paz entre vós, que foi essa que Emmanuel escolheu na tradução, tende paz entre vós. Gil, é isso que o Dr. Bezerra disse, né? Que unidos, né? Se fôssemos união, nós venceríamos. Separados, nós seremos apenas pontos de vista. São frases do Dr. Bezerra. Juntos, unidos, nós somos mais fortes e melhores. É claro, e o mal só tem força porque os maus estão unidos e os bons não. Os bons ficam cheios de mimimi, como o pessoal fala, e essa desunião leva à dificuldade de que o bem se implante. Quem sabe a gente aprende, olha, nós temos aí os 1000 anos, quem sabe a gente aprende para poder permanecer aqui. A gente gosta tanto daqui, dessa terra abençoada, desse planeta,
e desse povo que está aqui, dos nossos companheiros de tantas jornadas. Então, precisamos fazer por merecer esta possibilidade de estarmos juntos tantas vezes, quantas Deus nos permitir. Emmanuel vai comentar esse versículo 13, tende paz entre vós ou vivam em paz uns com os outros. Seria a mesma coisa. E ele diz o seguinte: se não é possível respirar um clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. É o primeiro conselho da lição. Então ele já está dizendo que por hora não é possível respirar um clima de paz perfeita entre as criaturas. Essa paz, essa tranquilidade, esse mar de paz, de bênçãos, ainda não conseguimos ter. Mas se não é possível, por que não conseguimos? Por que não é possível? Por conta da ignorância, do desconhecimento das coisas e da belicosidade, esse espírito de guerra, de briga, de disque-disque, de desavença que predomina na estrada humana. Somos aqueles das cavernas brigando por tudo e por todos, e com todos, né? Brigamos. E esse espírito ainda de guerra não saiu de nós. Essa belicosidade, essa disposição para a discussão, para a briga, para o entrevero que se faz presente, isso não saiu de nós. E isso, somado à ignorância, é a causa de não termos um estado de paz perfeita na humanidade terrena. Porque ainda o ser humano traz esse perfil difícil que está para ser trabalhado. Mas ele diz, mas é razoável que o aprendiz à serenidade interior, quer dizer, o que estamos buscando? A paz dentro de nós. Porque o belicoso, aquele que gosta de briga, ele não tem paz interior. Ele é uma alma desassossegada. É uma alma difícil. Mas esse estado de paz interior é a conquista que todos estamos desejosos. Então, é razoável que ele procure a paz interior, né, a serenidade interior, diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Porque a nossa terra oferece isso, conflitos, brigas, discussões, desentendimentos, as pessoas não se entendem, não chegam a pontos comuns. Então, esses conflitos, vamos procurar a verdade interior para aguentar, né, esses conflitos que vêm a nós, que nos buscam também, porque buscam a todos no planeta, não só a nós, os desentendimentos, as brigas, dificuldades. Boa noite, Sebastiana. Cada mente encarnada, diz Emmanuel, é extenso núcleo de governo espiritual. A mente encarnada, a mente, se nós pudéssemos dizer, é a sede do espírito. Então, o espírito encarnado, essa mente encarnada, que é a sede do pensamento, é a sede da razão, é extenso núcleo de governo espiritual. É o comando espiritual é da mente sobre todas as coisas. Cada um de nós tem aí esse núcleo de comando espiritual que é a nossa mente. Nós comandamos. Subordinado a justas limitações. Claro, as limitações estão associadas ao que ignoramos, ao nosso grau de maturidade, de desenvolvimento. Então, por conta disso, é que nós temos limitações na mente, na capacidade de governo espiritual de nós mesmos. Muitas vezes não temos essa capacidade de domínio próprio. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Neuza. Servido por várias potências
somos sempre servidos por várias potências traduzidas nos sentidos e percepções. Então, o que é ferramenta que nos ajuda a ampliar as nossas limitações e o domínio de nós mesmos, o autodomínio. O que nos ajuda? As potências chamadas sentidos e percepções. Os nossos sentidos e as nossas percepções do mundo. As nossas percepções, elas vão se ampliando. São percepções físicas, através dos órgãos físicos responsáveis pelas sensações que nós temos do meio externo, mas nós temos percepções ampliadas e modificadas na medida em que adquirimos conhecimento, desenvolvemos razão. E isso vai nos ajudar ao autodomínio, ao autoconhecimento, à melhoria de nós mesmos e, consequentemente, à melhoria do mundo que nos envolve. Os sentidos, alerta, o sentido está muito associado às nossas intuições, por isso precisamos dar atenção. Nós precisamos dar atenção porque são elas que nos dão mais segurança. Vamos prestar mais atenção. Não parece que senti alguma coisa diferente, não está muito legal? Me afasto. Me senti bem dentro daquilo, confiança, ótimo. Vamos prestar atenção nisso. São ferramentas que nós temos para a nossa própria melhoria. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Há esperança de não termos mais estados de guerra no planeta. Não importa quanto tempo, Gil fala 1000, 3000, não importa quanto tempo. Não importa. Quando isso se dará? Quando todas as criaturas que são os centros individuais de poder, cada um tem um poder consigo mesmo, um poder próprio, quando estivermos dominando a nós mesmos, não permitindo que tantas interferências conduzam o nosso existir, estejamos mais maduros para as nossas escolhas, para as nossas ações, com ampla movimentação ainda no legítimo bem, estivermos aptos, práticos na vivência do bem nas suas mais variadas formas. Olha que maravilha! Autodomínio, autoconhecimento, potencializando tudo que temos de bom e vida prática de coisas boas. Quando isso estiver ocorrendo, pelo menos com a maioria dos seres humanos, a guerra acaba desaparecendo e sendo banida do planeta, deixando de existir, porque aquela belicosidade natural e a ignorância já teriam sido afastados de nós. Então existe sim o capacete da esperança de salvação. Não é uma salvação por tabela, não é uma salvação que alguém vai nos salvar. Nós estamos nos colocando a salvo das mazelas do mundo quando abraçamos os ensinos de Jesus e a prática desses ensinos são incorporadas ao nosso existir. E o capacete da esperança de salvação é esse. É a arma que é aquilo que vai proteger a nossa mente. Perceba, o capacete está protegendo nossa cabeça, nosso cérebro, nossa mente. Estamos ficando protegidos de outras investidas, de outros campos mentais, de outras influências. Nós estamos nos colocando, providenciando defesas inamovíveis por outras criaturas. Nós estamos levantando barreiras vibratórias que não permitem acesso. Para isso, então, para que tudo isso aconteça, continua Emmanuel dizendo, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo.
Que chamada! Porque o que nós vemos? Aqueles mais velhos em experiência e conhecimento não têm essa paz interior, porque não veem a possibilidade, muitas vezes, de ajuda, querem se colocar em grau de superioridade, estão encastelados nos seus próprios conhecimentos e nas suas próprias experiências de vida, sem percepção de auxílio ao próximo. Então o chamamento é para que esses seres humanos, irmãos de humanidade, criaturas que estão aqui, mais velhas, como espíritos, com mais experiências, tenham e mais conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Não se deixe, então, influenciar pelo mal, não se deixe atemorizar por determinadas coisas que vêm a nós normalmente. Se somos mais experientes, mais conhecedores, mais vividos, nós temos as orientações de Jesus. Nós temos experiência já de exemplos, de vivências. Então, nós sabemos que tudo passa. Não é aquilo? Tudo passa. Esse caos, essa dificuldade vai passar. Tudo passa. Então, quando nós colocamos estas coisas para refletir, nós estamos nos fortalecendo e encontrando paz em nós mesmos, confiança, fé em nós mesmos, porque temos certezas na alma desta condução em situação melhor. É preciso, diz ainda Emmanuel, além desta atitude de aprender a ter paz consigo, a ter paciência consigo mesmo, que muitas vezes nós não temos. Crista, boa noite. Muitas vezes nós não temos paciência nem conosco. Não aceitamos que erramos ou não fizemos bem feito, gostaríamos, somos perfeccionistas, isso é sinônimo de orgulho. E enquanto não derrubarmos isso em nós, a paz vai estar longe do nosso interior. Então, até isso, nós temos experiência, nós temos conhecimento, mas não temos essa habilidade conosco mesmo. Boa noite, dona Kazuko. Todos chegando aqui. É muito gostoso ver os amigos todos juntos. É necessário educar. E agora Emmanuel vai orientar a nossa educação de espírito, dizendo, é necessário educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos, porque isso representa a base primordial do pacifismo edificante. Olha o que precisamos fazer para o mundo melhor, para que a paz se estabeleça em nós e além de nós. Educar a visão. Como é que estamos olhando as coisas? O que é que os nossos olhos veem quando olhamos determinadas cenas, determinados acontecimentos? Será que nós estamos olhando, depreciando ou pensando negativamente ou vendo só as coisas erradas? Será que não conseguimos ver ali qualquer coisa futura, boa, que esteja acontecendo ou na questão, como iniciamos, de causa e efeito e lei de progresso? Será que não conseguimos visualizar isso? Nós temos que educar a nossa visão para essas coisas melhores, porque as coisas muito materiais e negativas, essa a gente enxerga muito fácil, porque nós estamos vindo da grosseiria humana da espécie e que só via isso mesmo, só o muito próximo. Nós não conseguimos ver o que transcende. E o convite é educar a visão para aquilo que transcende. Educar a audição, porque às vezes o que ouvimos ou ouvimos só o indevido, não ouvimos o que vale a pena, não prestamos atenção naquilo que vale a pena, porque não demos ouvido ao que é bom e demos ouvido a tudo que é ruim, que rola por aí, a todas as informações indevidas, a todas as falas que vêm. Educar o gosto. Porque é verdade, tem pessoas que têm prazer
né, na confusão, prazer na discussão, gosta, acha uma beleza tudo isso. Nós temos que educar até o gosto. Nós temos que mudar isto, refinando a alma, refinando o espírito, em gostar de coisas mais sublimes. Gente, percebam as músicas que nós temos atualmente, as letras das músicas. Nós temos que educar o gosto, porque é de um mau gosto tão grande que leva a uma sexualidade exagerada. Nós estamos vendo isso. Como queremos ter paz interior com esse convite a esse exagero todo? Então temos que educar o gosto. E os ímpetos, educar os ímpetos, que nós somos impetuosos. Aquele toma lá da cá, olho por olho, dente por dente, isso aí é uma beleza. Quando a gente vê, já fez a bagunça, já fez a confusão, já deu a resposta, não segurou a língua. Não, nós somos impetuosos. Então nós temos que educar os ímpetos, colocar rédeas nos ímpetos. Lembram-se daquela fala de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando ele está falando sobre os tipos de espíritas que encontramos. E ele vai falar do verdadeiro espírita. E ele diz: o verdadeiro espírita é aquele que está lutando em domar as suas más inclinações. Domar, porque ele é impetuoso nas más inclinações. Ele tem que educar, domar, colocar rédea, segurar. Isso é educação das más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita, não é que não tem. Temos os ímpetos, temos o pavio curto às vezes, que já está pronto para alguma confusão. Temos essas más inclinações, as nossas tendenciazinhas mais complicadas. Nós temos que estar no controle. A mente não é a governadoria do espírito, o autocontrole? Não, o espírito não está dominando isto? Dominando o pensamento? Vamos no conselho do meu avô. Tem hora que eu penso e tem hora que eu dispenso. Não vale a pena pensar, porque se alimentarmos aquele pensamento, podemos cair nesta confusão dos ímpetos que ainda trazemos. E o verdadeiro espírita é aquele que está lutando pela sua transformação e lutando em domar as suas más inclinações. Não somos santos. Estamos aqui como os primeiros cristãos, lutando para modificar alguma coisa em nós por conta deste ensino que temos recebido, deste ensino. Então, continua Emmanuel a dizer a respeito disso: vamos educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos, que representa a base primordial do pacifismo edificante. O Gil dizendo assim: nesses tempos de estudo de segunda a quinta, eu tenho hora que eu tenho até dó de vocês, segunda a quinta. Não, mas é porque nós precisamos, eu estou também no barco, precisando de tudo isso de segunda a quinta, para segurar os meus ímpetos também. Ele diz: tem me ajudado muito a melhorar a língua e com o ouvido. Graças a Deus, Gil, nós estamos todos nesse esforço grande de mudar um pouquinho a nós mesmos para fazer valer a pena essa nossa encarnação. E aqui, quando nós vemos Emmanuel orientando tudo isso, dizendo que representa a base primordial do pacifismo edificante, nós vamos lembrar falas de Jesus no Sermão da Montanha. Quando ele diz: bem-aventurados pacíficos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Está nas bem-aventuranças. Então, o pacífico, aquela criatura que já desenvolveu a paz interior, herdará a terra, que é essa terra de regeneração.
Seriam os 2000 anos de Jesus até nós e completar o terceiro milênio. Tá aí, Gil, os 3000 anos, desde o nascimento de Jesus. Então, nós tivemos esse tempo, 3000 anos, desde a chegada do Cristo até completarmos o terceiro milênio, para nos tornarmos criaturas pacíficas e herdarmos a condição de habitarmos a terra. Essa terra de regeneração, essa terra que virá a ser a terra do bem. Nós estamos nesse processo. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores agora são os pacíficos que, tendo a paz interior, começam a trabalhar pela paz das outras criaturas. Aqueles que jogam pá de cal, aqueles que jogam água, sabe? Aqueles que controlam para que não hajam as explosões, as dificuldades entre as criaturas. Esses estão trabalhando pela paz no ambiente em que vivem. Eles serão chamados filhos de Deus, não que os outros não sejam. Mas eles são representantes do Pai na proposta de auxílio a todos. Jesus disse isso. E a gente parece que 3000 anos ainda não entendeu essa história. Nós precisamos trabalhar isso em nós. Então, continua Emmanuel, geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossa inclinação e não segundo a realidade essencial. É verdade, ouvimos, vemos, sentimos com os nossos próprios sentidos, com a nossa própria capacidade de ouvir, de ver, com as nossas referências. Nós estamos, geralmente, ouvimos, vemos, sentimos conforme nossa inclinação e não segundo a realidade essencial. Muitas vezes não percebemos a realidade porque vemos de forma tão distorcida, porque ouvimos de forma tão distorcida aquilo tudo que está falado ali. E continua ele, registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas. Muitas vezes, informações foram feitas com uma boa intenção e a gente tem a referência dizendo, de boa intenção o inferno está cheio. Ditado popular. Porque olhamos assim, então houve uma boa intenção, mas nós registramos longe daquela ideia com que o outro fez na intenção de ajudar, de fazer o melhor, de achar a coisa boa, que foram inicialmente vazadas, mas de acordo com as nossas perturbações internas. Nós registramos com as nossas perturbações internas. Às vezes não estamos num bom dia, estamos com dificuldades, estamos entristecidos, estamos nervosos e é com essa característica que nós vamos registrar os acontecimentos desse dia. E o outro não fez para nos deixar nervoso, não fez para nos aborrecer, mas nós já estávamos assim. E foi com esse olhar que vimos aquilo que se apresentou diante de nós. Aqui vale aquela história da minha mãe, lembram-se? Eu já contei várias vezes. Eu conto, repito, conto de novo. Minha mãe contou tanta coisa e eu tenho a oportunidade de passar adiante. Contava ela que fora assistir um teatro no circo. O circo antigamente, ele não tinha animais, acrobatas, essas coisas. Era uma peça-teatro, era um teatro ambulante, um mambembe ambulante. E as pessoas iam para ver uma peça de teatro. E havia um ator que ele já desencarnou, chamado Simplício. Muitos, se nós corrermos aqui o Google, nós vamos encontrar referências a ele. E ele representava naquela peça um coronel de fazenda. Era muito comum também à época, os fazendeiros, né? Ricos, e que mandavam os filhos para a capital para estudar. Era assim. E ele, como um fazendeiro rico, estava naquela cena que representava uma sala de uma fazenda, de uma casa grande,
Ele andava para lá, para cá, batendo chicote na beira da bota, né? Bota de cano alto, ele batia o chicote, nervoso. Quando chegou o compadre dele, um homem simples, tranquilo, um homem muito bom, e disse: oi, boa tarde, compadre. E ele disse: boa tarde, só se for para você. Já armado assim, né? Que a gente também ouve essas coisas. E o compadre, então, disse: mas o que está havendo? O senhor parece tão nervoso. E ele tinha na outra mão um papel, era uma carta do filho que ele mandara estudar medicina na capital. E então, esse, olha que absurdo, como é que pode um filho falar assim com um pai? Mas o que? O que é que está acontecendo, compadre? Veja aqui, ele escreveu assim para mim: papai, mande-me dinheiro. Quem ele pensa que é para falar assim comigo? Eu não vou mandar dinheiro coisa nenhuma. Ele depende de mim para estudar e fica falando dessa forma. Estava explodindo de raiva, querendo até trazer o rapaz embora da faculdade que fora fazer na capital. Aí o compadre, mais calmo, falou: deixa eu ver essa carta, posso ver? E ele entregou assim, abruptamente. E o compadre leu, disse: nossa, coitado dele. Aí o fazendeiro parou e disse: coitado por quê? Veja o que ele está dizendo. Olha aqui ele falando: papai, mande-me dinheiro. Ele deve estar muito necessitado para se humilhar tanto e pedir mais dinheiro. Ele deve estar passando muita dificuldade. Que pedido, coitado. E aí o fazendeiro disse: nossa, será então que eu não quero que o meu filho passe dificuldade, vou mandar imediatamente o dinheiro que ele precisa. Vocês perceberam que a frase da carta era a mesma? Que o fazendeiro leu assim: papai, mande-me dinheiro. E o compadre leu: papai, mande-me dinheiro. Com que emoção, com que sentimento, com que tom eles ouviram, leram e interpretaram a fala daquele rapaz. Para um, a confusão estava formada, para outro, a necessidade se fazia urgente. Então, esse é um exemplo de um teatro antigo, mas que mostra para a gente esta condição. Nós vemos e ouvimos de acordo com as nossas perturbações internas. É assim que vemos uma cena, é assim que vemos uma situação. E por isso muitas vezes não encontramos nem saída, nem solução. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno dos nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Vamos trabalhar isto para podermos colocar paz, né? Evitar os conflitos em torno de nós. Vai ser um trabalho, é a água da paz que o Chico recomendou, é a oração, é o silêncio, para passar aquela turbulência e depois então nós podermos encontrar a calmaria. Sem calma é impossível observar e trabalhar para o bem. Se nós entrarmos na onda da aflição, não encontramos o caminho para fazer o melhor. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Então, meus amigos, estamos aí já compondo a nossa hora no limite dela, o máximo dela. Mas vocês veem aqui as recomendações que Emmanuel está fazendo nesta página com base nos ensinos de Paulo. E nós queremos sim, hoje, nossa quarta-feira, aquele momentinho rápido que seja para a nossa água. Vamos pedindo a Deus, pedindo a Jesus, aos amigos espirituais, que possam colocar nestas águas que vamos ingerir, que estão em nossas casas, que estão à cabeceira dos doentes, que estão nas fontes que abastecem a humanidade, que essas águas sejam abençoadas, que nelas sejam colocados os medicamentos que todos necessitam, os fortificantes, os fluidos salutares, especialmente os fluidos da calma, da tranquilidade, a energia boa que há de nos dar paz.
Então que possamos sorver, pensando assim, esta água vai me acalmar e vai acalmar a todos que dela se dessedentarem. Aproveitemos ao máximo esta bênção que Jesus está nos dando neste momento. E vamos encerrar lembrando que amanhã ainda temos a nossa quinta-feira com as palavras de Jesus na Boa Nova. Queremos encerrar, sim, com aquela conhecida oração celta que diz que a estrada se abra à sua frente, que o vento sopre de leve às suas costas, que o sol brilhe morno e suave em sua face, que a chuva caia mansa e serena em seus campos, e até que nos encontremos de novo, que Deus te guarde na palma de suas mãos. Muita paz, muita luz, muita bênção, muita tranquilidade em cada coração, em cada consciência, para verdadeiramente termos esse estado de harmonia em torno de nós. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.